Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde sempre trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua trajetória até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador do Mundo Revalida, e estamos hoje com a Pia, nossa co-host do Pode Revalidar. Tudo bom, Vini? Tudo bom, pessoal? Seja bem-vinda, Bia, aqui no nosso Pode Revalidar. A gente recebe a Bia aí com muito carinho, uma das professoras mais queridas do nosso curso. Então, hoje vamos falar muito sobre pediatria, né, Bia? Vamos lá. Então a Pia já deu a introdução aí. Hoje estamos com a professora Beatriz, nossa professora de pediatria do Mundo Revalida, médica formada pela Universidade Federal da Bahia e também fez pediatria no HC, né, Pia? Né, Bia? Isso, nomes muito parecidos hoje, O pessoal no grupo às vezes até confunde, né? Sim, sim. Não, bom demais. A gente trouxe a Bia porque pediatria é um tema que representa 20% do Revalida, né, Bia? Sim. E eu acho que agora a gente está numa fase meio crucial, tanto para quem está na segunda fase do Revalida, quanto para o pessoal que está na primeira fase. Então, vamos começar, pelo começo, né? Então, vamos começar na primeira fase. Bia, vamos já começar quente, já vamos falar uns hot topics aí da pediatria no Revalida. Enumere aí 5 hot topics que você acha que, assim, não pode deixar de revisar. Olha, acho que olhando as provas anteriores, dando uma revisão assim, geral, acho que da pediatria o que cai mais, assim, com relação à prova, principalmente a prova objetiva, primeiro lugar, sem dúvida, é vacinação. Acho que é o que mais cai, o que tem mais quantidade de questão. Parte de infecções também respiratórias, principalmente pneumonia. Eu acho que, assim, é o segundo também. O top 1 é vacinação, o 2 é pneumonias. Parasitoses, que é um tema chato, mas cai pra caramba também. Mas geralmente são questões mais simples, tranquilas, não é uma coisa tão difícil assim. Diarreias também costumam cobrar bem, essa parte de diarreias. E deixa eu ver, a parte de nefro, de glomerulopatias, hipertensão, às vezes eles cobram, mas eu acho aí... GNPE, né? GNPE, que eles gostam bastante de GNPE, cai bastante objetiva, na discursiva. Cai na prática. Na prática, então sempre eles estão cobrando, mas eu acho que se for para escolher um assunto na pediatria para focar para estudar, é imunizações, porque é o que eles gostam de cobrar sempre. E cai de tudo. E cai de tudo. Geralmente eles dão mais foco nas vacinas do primeiro ano de vida, é o que eles costumam cobrar mais. A parte de adolescência, um pouco menos. Mas aquelas vacinas até 15 meses é o que eles gostam de cobrar bastante. Então, se for para falar um tema para focar, seria imunizações mesmo. Antes da prova ali, pega seu livrinho, seu caderno. Pegar o caderneta de vacinação, dar uma olhadinha um dia antes, porque realmente é difícil de decorar, mas dar uma olhadinha uns dias antes vale a pena. Que são questões garantidas. Ah, com certeza, né? Ainda mais a gente ainda vai falar mais pra frente de meningite, né? Então, acho que também deve cair, pode cair ali no tópico de imunização, de vacinação, né? É importante. Bacana, Bia. Então, vamos falar um pouquinho agora da prova prática, né? Que a gente acabou de sair do curso prático, do práticos presencial. Conta um pouquinho aí quais são os hot topics e o que você acha que o pessoal enfrentou mais de dificuldade na prova prática ali. Geralmente, a prova de pediatria tem a prática é bem dividida. É um caso que é ambulatorial, geralmente abordando alguma coisa de puericultura, e outro caso ou cirúrgico ou de emergência. Então, sempre tem meio esse padrão. E dentro do quadro de puericultura, como puericultura, acho que o pessoal vê na aula, é um tema bem, bem grande. Então, às vezes, eles sempre escolhem um tópico dentro da puericultura para abordar mais, geralmente é o que está no anunciado do quadro. Então, o último mesmo. Teve um ano que foi de anemia ferropriva, teve um ano que foi de refluxo, teve um ano que eles focavam mais em como se fazer as medidas. Então, acho que é uma coisa que vale a pena realmente o pessoal revisar essa que é a parte de puericultura, de como você fazer a anamnese na puericultura, porque você já garante pontos dentro daquela questão, porque é uma questão certa que vai ter, que é de atendimento ambulatorial. E a parte da emergência, a parte de cirúrgica e emergência, eu acho que como tem uma pessoa da cirurgia pediátrica na banca, então eles gostam de cobrar bastante isso. Já caiu vaginação, ano passado caiu apendicite. E no curso prático a gente até comentou de outras coisas cirúrgicas que podiam vir a cair também. E uma coisa desse ano também que eu acho que é uma aposta para a parte de pediatria é a parte de infecções congênitas. Então, acho que sífilis congênita e tóxico congênita é uma coisa que o pessoal podia dar uma olhadinha, dar uma revisada antes da prova, porque eu acho que vem em comum também uma coisa possível de prova. Dentro da mesma banca examinadora tem, né, alguém tem uma pessoa da infecção congênita. De infecções congênitas. E a última vez que caiu alguma coisa de
neonato mesmo já faz um tempinho. Então, talvez eles queiram colocar de novo. Porque eu acho que a última vez que caiu foi icterícia em 2017. Então, talvez eles queiram trazer alguma coisa de neo esse ano. E eu acho que infecção congênita, principalmente sífilis, que tem um protocolo bem bonitinho, acho que é uma coisa possível. Não dá muita margem para recurso, nem nada disso, exatamente. Né? E, Bia, e quanto ao checklist? Porque a gente sabe, né, na prova do Revalida, e em qualquer prova prática também, que o checklist, assim, muitas vezes o ponto maior, né, não é o diagnóstico, mas assim, aquelas perguntas que você não deve deixar de fazer. Sim. Quais são algumas perguntas que vêm na sua mente agora, que você pode orientar o pessoal para não esquecerem na hora ali de uma consulta, digamos, de pediatria? Acho que a primeira coisa é sempre pedir caderneta de vacina. Acho que é a mesma coisa que vale para as estações da obstetrícia, que é pedir a caderneta da gestante. Sempre pedir caderneta de vacina e caderneta da criança. Algumas vezes eles não vão te dar, mas você não tem como adivinhar em qual estação eles vão cobrar ou não. Então, vale a pena pedir em todas as estações as cadernetas. Principalmente em bebês pequenos, menores de 1 ano, sempre perguntar sobre aleitamento, porque pode ser alguma coisa que eles queiram abordar. E é uma coisa importante a gente perguntar. Sim. Perguntar também sobre padrão evacuatório, urinário, que são coisas assim que chamam um pouquinho a atenção nas anamneses de pediatria. E coisas que eu vi que eles trazem nesses checklists de puericultura, que geralmente são checklists imensos, não esquecer de perguntar, além das coisas básicas, de condições socioambientais. Então, com quem mora, os pais trabalham, tem irmãos. Coisas que às vezes a gente se passa, mas que tá lá como coisas para se cobrar. Eu já vi também ser cobrado em alguns checklists questão de desenvolvimento. Né? Isso. Neuropsicomotor também, certas coisas assim, talvez, acho que... Até mais difícil, né? Talvez, eu não sei se tem relação muito, se no caso clínico já vem uma idade muito marcada, por exemplo, 6 meses, Sim. talvez valesse a pena perguntar. Não é que você vai perguntar o desenvolvimento todo da criança, exatamente. mas você pergunta já o marco para aquela idade. Então, por exemplo, para pediatria, qual que é o mês que tem mais mudanças, digamos assim? Eu acho que marcos importantes perguntar de 3, 4 meses, sustenta pescoço, 6 meses, já sente, já consegue apoiar tronco. São mudanças mais claras, digamos assim. Isso, 1 ano e 3 meses, já consegue caminhar, que são pontos mais marcantes. Então, você não vai perguntar tudo do desenvolvimento, mas aquelas coisas que são típicas da idade, vale a pena perguntar porque é uma pergunta rápida e você já ganha seu ponto. Entendi. E uma coisa também que tem bastante nos checklists de pediatria, que eu acho que talvez tenha também nas outras, mas é com relação a sempre explicar para a mãe tudo que você está vendo no exame físico e nos exames laboratoriais. E sempre falar com linguagem acessível. Já vi alguns checklists, eles botaram esse ponto específico. Explicou a mãe com linguagem acessível. Então, tudo que você vê no exame físico, tudo que for falar, explicar para a mãe. E sempre no final da consulta perguntar se a mãe tem alguma dúvida. Porque não é incomum a mãe no final falar uma pergunta que está lá no seu checklist que você tem que responder. Sim, isso é verdade. E aconteceram coisas curiosas também na última prova, né? Quando foi a estação de apendicite, a atriz já era um pouco mais velha, não era a idade que representava. E na cadeira tava escrito, né, numa folha, a mãe está aqui sentada, uma coisa assim. E muita gente falava com ninguém ali. Tipo, começou a consulta falando com a mãe hipotética. Então, eu acho que tem que seguir as tarefas, tem que se situar ali. E lembrar também que dentro da pediatria a gente está muito acostumado a abordar com criança menor, com bebê, mas entra também os adolescentes, e na consulta adolescente é um esquema todo diferente, né? Então, quando a criança mais de 10, 11 anos, que é uma criança grande, você também vai falar dirigido para a criança, não só para a mãe. Eu acho que muita gente esquece desse ponto. Aí já pensa em pediatria, já fala, não, eu tenho que falar com a mãe apenas, né? E muita gente perdeu tempo ali falando com a cadeira, em vez de falar se dirigir com a atriz. E se é uma adolescente... Não responde, né? Exatamente. E se é uma adolescente, ela vai te responder, ela vai te falar as coisas, tem que falar com ela. E também, eu acho que eu até falei isso no curso prático, é bom também lembrar daquele esquema de atendimento de adolescente, porque nunca caiu um atendimento em adolescente na pediatria. Mas como eles sempre gostam de colocar alguma coisa ambulatorial, talvez eles queiram inovar, de vez de botar uma puericultura de um bebê, botar de um adolescente. Aí lembrar que sempre tem aquela parte, primeiro você atende com a mãe, depois pede pra mãe sair, fala só com o adolescente. Porque pode ser que tenha alguma coisa que eles venham a cobrar aí futuramente. Surpresa, né? É verdade. Isso é uma coisa importante que tem uma peculiaridade. Eu ainda não vi ser cobrado, mas poderia, né? Tem que ser rápido, né? Não dá pra ser muito longo. Mas às vezes você perguntar, né? Questionar, você gostaria de fazer a consulta agora com... Isso, sozinho e tal. Perguntar, existe uma caderneta do adolescente também. Então, perguntar sobre isso é uma coisa que vale a pena ficar atento pra não comer bola na hora.
Eu acho que a caderneta da criança, assim, eles têm que revisar 2 dias antes da prova, não pode deixar passar batido, né? Isso, porque tem várias coisas, né? Lê aquela parte de prevenção de acidentes, tem uma parte bem bonitinha na caderneta da criança de prevenção de acidentes. Eu lembro que caiu exatamente essa estação de prevenção de acidentes domésticos, então tava tudo na caderneta, eu não tinha visto a caderneta, e tava tudo lá. Tem isso, tem uma parte, em 2016 caiu uma estação de síndrome de Down, e também tem na caderneta todas as especificações, porque aquilo lá é pra mãe, então assim, é uma linguagem super acessível, e era exatamente o que eles queriam na época da estação de síndrome de Down e spikes, né, tipo, falar ali se precisava de algum exame, se era somente clínico, diagnóstico, etc. E muito se falou na época que poderia ser cobrado autismo, mas acho que o autismo ainda é um tema de muita divergência, né, na literatura. Então, eu acho que muita gente se apega nisso. Difícil diagnóstico. Exatamente. Né? Então, muitos critérios, é multidisciplinar. Então, eu acho que dificilmente... Não é tanto pro pediatra, né? Eles acabam muito encaminhando, às vezes, pro neurologista ou psiquiatra, né? Eu acho que vale a pena você notar... Nessa parte que a gente acabou de falar, desenvolvimento, se tem alguma coisa estranha no desenvolvimento, se tem um atraso de fala, alguma coisa que te faça suspeitar, não é você que vai fazer o diagnóstico. Eu acho que eles não vão cair numa estação para você fazer o diagnóstico. No meu ano, muita gente apostava em autismo. Realmente, hoje a gente, avaliando já várias provas, a gente vê que não é a tendência. Não é muito padrão. O que eles querem realmente é a coisa do dia a dia. Então, imaginar, acidentes domésticos. Então, é algo mais palpável ali, né, pra gente. E pra quem vai atender em unidade básica de saúde, hospital e, logicamente, as emergências ali, como a Bia já muito bem referiu. Vale muito mais a pena eles focarem em, por exemplo, saber colocar o peso no gráfico, saber classificar, do que pensar em autismo. Isso é muito importante. Essa parte de puericultura cai demais, né? Demais. Classificar o gráfico peso, muito, muito. Ano sim, ano não cai. Sim. Quem sabe não vem ali outra puericultura e algo cirúrgico, né? Como a Bia bem disse também. Exatamente. Eu acho engraçado até, puxando sardinha pro nosso lado, mas eles cobrarem mais cirurgia nessa parte de pediatria, né? Sim. Parece até que tá dando uma prioridade. Por ter um especialista de cirurgião pediátrico, né? Eles cobraram por pediatria, apendicite. Não, e pediatria, o engraçado foi encaminhar ao cirurgião pediátrico. Isso tá especificamente. Exatamente. Aí a gente, no curso prático, muitos que assistiram viram a Bia encaminhando pra uropediatra, cirurgião pediátrico, porque todo mundo tem que se blindar ali, né? Claro. Muitos não conseguiram o ponto por encaminhar pro cirurgião geral. Então, isso foi algo bem peculiar aí, nunca tinha aparecido na prova. Sim. Realmente, parece que eles estão querendo puxar sardinha ali pra área deles, né? Exatamente. O cirurgião pediátrico lá tá muito importante, né? Tá querendo conscientizar uma nova geração de que tem que encaminhar pra ele. Exatamente. Pra conseguir o público dele. Ô Bia, vamos aproveitar então, vamos falar de um tema muito prevalente aí, que eu acho que tá em alta, né? Muita gente tá perguntando, muitos mandaram mensagens lá no Instagram, no grupo, que teve um aumento do número de casos de meningite, né, Bia? Fala um pouquinho, qual que era o tipo, o que é importante eles saberem. Então a gente viu nesse ano, mais ou menos foi do meio do ano para cá, um aumento, principalmente aqui em São Paulo, dos casos de meningite e as meningites bacterianas relacionadas à meningite C, a meningo C. Que é o que a gente tem na nossa cobertura vacinal, né? Que é a vacina de 3 meses, 5 meses. E tem um reforço na adolescência da vacina CWY, que agora até estendeu um pouquinho a idade. E a gente viu que agora em São Paulo teve um aumento desses casos, tanto no interior quanto aqui na capital. E a maioria desses casos, assim, a gente acabou percebendo que teve muita relação com a diminuição da cobertura vacinal que a gente está tendo em todas as vacinas, infelizmente, né? Que a gente viu que nesses últimos anos aí, depois do Covid, muitas crianças com cartão vacinal atrasado, alguns pais revendo sobre vacinas, enfim, todas essas confusões. E que entrou nesse fato de ter diminuído a cobertura vacinal da meningo C. Alguns dados mostram que diminuiu em quase 50% a cobertura. Caramba, aqui em São Paulo, é bastante. E acabou tendo como consequência o aumento desses casos de meningite. Então, geralmente, se as meningites em crianças pequenas são quadros graves, pode levar a óbito, sequelas neurológicas bem importantes. E então, assim, voltando agora assim, para a prova, eu acho que é importante saber, porque como foi uma coisa importante esse ano, vai que eles cobram. Lembrar que a vacina é uma vacina disponível no Ministério da Saúde, tá no cartão vacinal. E geralmente, quando acomete crianças pequenas, menores de 5 anos, e o quadro típico, quadro clínico e manejo é igual de adulto. Então, vai ter aquele quadro de febre alta, cefaleia. Sinais meninos são menos comuns na pediatria, mas eu acho que na prova, para não deixar uma coisa claros, né? Meio
Assim, para não deixar meio dúbia, eles vão botar os sinais meníngeos clássicos e a conduta é a mesma. Coletar líquido e iniciar antibiótico o mais precoce possível, geralmente é ceftriaxona mesmo que a gente faz. Para crianças que não são neonatos. Eu acho que ele vai ter que saber descrever, né, Bia? Eu acho que é importante saber falar quais são os sinais e saber a manobra. E saber a manobra, porque eles podem pedir para demonstrar a manobra, né? Do Brudzinski, o Kernick, o Lazeg. Muitas vezes a gente vê a tendência, depois do Covid, a não se tocar o ator, né? Ou a atriz. Mas saber verbalizar da maneira mais correta possível, eu acho que é o que todo mundo tem que saber para a prova. Pro dia 3, dia 4 de dezembro aí, o pessoal tem que saber verbalizar, assim, afinco essa parte dos sinais meníngeos. Uma coisa da meningite também super importante para lembrar, caso caia na prova, é a profilaxia e notificação, que é uma coisa que eles gostam bastante de cobrar. Então, se cair na prova, lembre que tem que fazer profilaxia para os contactantes e notificar. Isso me lembra, né, um caso não tão parecido, mas em 2020, 2021, caiu a estação de Coqueluche. E a própria atriz, muita gente esqueceu isso dos contactantes, né, com quem mora, se tem que tomar algum medicamento ou não. E justamente na estação do Juan, depois eu vendo os vídeos, a própria atriz, ela pergunta, e minha família, eu tenho que fazer alguma coisa com eles? Então, isso tem que estar muito marcado, né, que na pediatria, assim como em outras áreas, tem certas patologias que a gente tem que lembrar de quem mora junto, né? Se tem pessoas próximas, para ver se tem algum tipo de medicação. E qual que é a recomendação, Bia, para profilaxia? Para profilaxia, a gente faz ou a rifampicina, que aí são 2 dias, né? Faz 12 horas, 2 dias. Ou ciproceftriaxona, mas geralmente primeiro lugar é a rifampicina que faz. E faz para todo mundo? Como que é que classifica se é contactante ou não? Faz para todo mundo que teve contato próximo, então convive no mesmo domicílio. E para os profissionais, ou, por exemplo, em creche, se for uma criança que ficou em creche em tempo prolongado, ou para os profissionais de saúde que teve exposição com gotículas via aérea. Então, um profissional que intubou, se não intubou com a precaução adequada, vai ter que fazer a profilaxia também. E a profilaxia é independente da vacina. Então, se a criança tem um irmão de 2 anos que foi vacinado certinho, tem que fazer do mesmo jeito, independente da vacina. Olha só, eu não lembrava disso. E tem algum tempo antes que ele teve contato, assim, até uma semana antes, alguma coisa assim, ou não? Geralmente a gente não vê tanto assim tempo antes. Teve contato... Já faz. Porque geralmente são quadros que evoluem super rápido, né? Então, se teve contato naqueles dias ali próximo... Você sabe que falando de meningococo, né? Só para trazer um pouco de insight que eu já tive de vivência. Uma vez eu fui avaliar um paciente que ele tava com conjuntivite bacteriana, só que parecia gonococo. Que assim, é muito abundante. Você abre o olho da pessoa, jorra. É assim, muito clássico, né? E tem que tomar cuidado porque pode afetar a córnea. E a gente fez a coleta e o que veio foi meningococo. Nossa. E aí, inclusive, o pessoal da CCIH, lá da Infecto, eles ligaram lá para perguntar qual que foi o contato, para fazer quimioprofilaxia, e o pessoal ficou preocupado, tinha que fazer e tal. Sim. Acaba que não faz, né, mãe? Nossa, não, nunca tinha visto conjuntivite de meningococo, Também nunca tinha visto, né? É raro. Mesmo por gonococo é raro. Porque tem que ter um contato direto. Então, tem que ter alguém com infecção, e normalmente é genital, ter o contato direto com o olho. O que a gente tinha, às vezes, de caso é o cara vai no estádio e aí o pessoal faz xixi na sacola e joga. Meio esdrúxulo, né? Mas acontece. Mas, assim, do meningococo também não tinha e foi o que cresceu lá, né? Interessante. Acho que não vai cair na prova de vocês. Não. Isso eu acho que não. Aí eu acho que não. Não, legal, bacana. E Bia, tem também as vacinações da meningite que não estão no sistema de saúde, né? Isso. No sistema de saúde, a gente tem, como falei, a meningo C, 3, 5 meses. E tem a SWY de 11 a 14 anos. Antes era só 11 a 12 anos. No calendário desse ano, eles prolongaram para 11 a 14 anos. E além disso, tem a meningo B, mas que não tem disponível pelo SUS, nem pelo CRI, é só rede particular. Que a meningo B, as doses vão variar de acordo com a faixa etária, mas geralmente são 2 doses com intervalo de 1 mês. Que é o que eles viram que depois que começou a introduzir a vacina da meningo C, que ficou bem estabelecida no cartão vacinal, a prevalência do meningo C começou a cair e do meningo B aumentar um pouquinho por conta realmente de aumento da proteção pela vacina. Mas ainda nada que o Ministério da Saúde justifique como importante o suficiente para colocar a meningo B no calendário vacinal, ainda mais que é uma vacina bem mais cara. Então, por enquanto, a cobertura com a C e a CWY estava sendo tranquila para cobrir a maioria dos casos. O que eu acho interessante é que o surto foi aqui em São Paulo, né? Na região sudeste, que não é tão comum, né, Bia? Normalmente o surto de esquema vacinal é mais lá para sua região. Para minha região, Mas é mais lá para o norte e nordeste, né?
Mas não tá tendo lá? Não tá tendo. Até, assim, curiosamente, os últimos surtos que teve, assim, foram tanto de sarampo, foi mais aqui no Sudeste, no Nordeste não teve tanto. Na época eu tava na faculdade lá na Bahia, não teve surto de sarampo, foi mais aqui. E agora o menino também, curiosamente, aqui, mas lá não tá tendo muitos casos, não, relatados, não. Mas o esquema, acho que, de cobertura, você sabe, acho que é menor lá, não é ou não? Será que aqui também tá ficando ruim? A taxa de cobertura? Essa taxa, esses dados que eu vi que diminuiu tanto, foi especificamente aqui de São Paulo. A realmente das grandes metrópoles, realmente por mudança de pensamento, começarem a diminuir a vacinação. A gente vê isso em outros países, em Nova York, em cidades grandes, que realmente a tendência é de tudo, eu acho, né? No geral, desde... Tem vários famosos que levantam essa bandeira. Exatamente. Então, eu acho que acaba viralizando. E talvez em grande metrópole a pessoa tenha mais acesso a esse tipo de informação e acaba seguindo isso, né? A gente teve, contraditório. Teve muitos casos de que não foi nem por os pais não quererem vacinar, mas na época dos anos da pandemia não quis sair de casa para ir no posto de saúde, vacinar, e não atualizou. Aí ficou um monte de vacina para se fazer depois e acabaram não atualizando. Foi realmente um conjunto de fatores. Teve alguma coisa falando que teve casos de meningite em pacientes que foram imunizados ou não teve nada falando disso? Não teve nada, eu vi comentando exatamente sobre isso. Mas a vacina não tira 100%, né? A chance de se ter, só diminui. Mas não vi nada falando especificamente que os casos que tiveram foram vacinados ou não. Mas muito provavelmente é por falta da cobertura, porque antes estava indo... Tava tranquilo, E também agora, nesses últimos dias, não cheguei a ver dados realmente oficiais disso, mas o que eu vi em plantão é que aumentou também muito os casos de meningite viral. Que aí não tem profilaxia, né? Mas aumentou bastante a quantidade de meningite viral aí no último mês pra cá. Mas a meningite viral são quadros mais brandos, não leva tanta sequela neurológica. Muitos casos podem ser manejados em casa mesmo, não tem nenhuma conduta específica, então é mais tranquilo. Mas deu uma aumentadinha também. Você sabe que essa parte de sequelas, inclusive, é importante você orientar a mãe, né? Mesmo se você faz o diagnóstico, você tem que explicar para ela as possíveis complicações ou sequelas, né? Não, e a gente vê isso em tudo, né? Tanto a Bia deu ênfase ali na parte congênita, né? De patologias congênitas. É importante também explicar para a mãe o prognóstico da criança dali para frente, se tem risco de óbito ou não. E a gente vê isso numa tendência toda da prova prática do Revalida, né? Por exemplo, a gestante tem algum sífilis gestacional. A atriz espera que você explique qual que vai ser a repercussão no feto. Então, acho que é a mesma coisa ali para pediatria. Então, na meningite, sempre quanto mais se retarda o tratamento, maior o risco de ter sequela. E, geralmente, quando vai de alta, tem a orientação desse paciente, pelo menos, manter um tempo de acompanhamento com o neuro para ver como é que vai ficar esse desenvolvimento dele. Porque se for uma criança muito pequena e que demorou muito tempo para o diagnóstico, ou foi um caso muito grave, realmente fica com sequela mesmo. Então, é uma coisa que, sim, vale a pena orientar a mãe. Que não é só tratar agora e a criança vai ficar bem, não. Tem risco mesmo de ter alguma coisa. Que até das infecções congênitas também. Acho que também tem que orientar, né? Das sequelas, tudo. É importante. Então, 2 pontos importantíssimos aí que a Bia falou. Falar da profilaxia. 3, né? Notificação. E por último, as sequelas. Né? Isso é importante. Aí e das infecções congênitas, tanto da sífilis também, por exemplo, que... Na hora que a gente for falar, não sei se tiverem, caso caia essa estação, não só orientar o tratamento imediato, mas como é que vai fazer o acompanhamento a longo prazo, porque essa criança vai ter que ser acompanhada por um período, vai ter que repetir exames, e vale a pena também, na hora de vocês darem a conduta, falar sobre isso. Isso é que vai ter que retornar ambulatorialmente para refazer os exames, para ver como é que vou progredir, porque não é só, por exemplo, fazer a penicilina e vai embora e tá resolvido. Tem que manter o acompanhamento. E essa é uma coisa que o Ministério da Saúde tem bem definido, então... Pode ser que eles cobrem. E já tem na aula também, né, Bia? E tem na aula. Para não ter dúvida, né? Exatamente. Não, bacana, interessante. Ô, Bia, e você sentiu no curso lá, tem alguma coisa que você ficou mais marcante de que os alunos travaram mais ou tinham mais dificuldade, que você gostaria de tentar orientar previamente agora que a prova está chegando? Olha, eu acho que das estações que a gente viu no curso, acho que eles tiveram mais dificuldade. A primeira foi de reanimação neonatal, porque eu acho que realmente é uma estação mais complicado, que é uma estação mais prática, né? A estação de pediatria, né? Acho que cirurgia tem mais coisa prática, de pediatria não costuma ter tanto. Então, acho que foi uma coisa que eles travaram um pouco, mas eu acho que o que cair de reanimação vai ser aquela parte básica inicial até se fazer VPP. Depois daquilo ali, eu acho que não vale a pena eles se focarem tanto para estudar. Não dá tempo também, né? Não dá tempo, e eu acho que é uma coisa muito específica para cobrarem na prova. Mas daquela estação, como eu acho que eles teve um pouco mais de dificuldade, é focar lá naquele algoritmo da
SBP de como é que fazer os passos iniciais. Quando clampeia o cordão, quando vai esperar para campear, campeamento imediato, a ordenzinha das coisas, que vai botar no berço, secar, que acho que foi uma estação que pegou um pouquinho. E outra estação também que acho que deu uma pegada foi a de alergia à proteína no leite de vaca. A aposta da professora Bia. Sim, que eu acho que eles tiveram um pouquinho de dificuldade para identificar, mas que a gente colocou no curso exatamente porque tem uma pessoa da banca, que é gastroped, que ele é da área de alergias alimentares. Então, acho que de alergia alimentar na pediatria, o que tem mais probabilidade de cair é uma alergia à proteína no leite de vaca mesmo. Então, acho que só lembrar na hora que estiver fazendo a anamnese, tiver uma criança que não está ganhando peso, está com sangramento em fezes, lembrar da possibilidade de alergia à proteína no leite de vaca. Porque é uma coisa bem comum que a gente vê na prática e eu acho que é um tema possível de cair, até porque nunca caiu nas provas. Exatamente. Mas já vi caindo nas objetivas, então talvez Normalmente venha cair. com quantos anos, Bia, que aparece? Ó, geralmente são nos primeiros meses de vida, e nos primeiros 6 meses tem... As provas gostam de botar a história clássica de um bebê que amamentava, por algum motivo a mãe parou de amamentar e teve que começar a dar fórmula, então começou a exposição do leite, e aí vai evoluir com sangramento em fezes, pode ter sintomas de refluxo, dificuldade de ganho de peso, e os sintomas nem sempre são imediatos, né? Começou a tomar o leite agora, amanhã tá sentindo, às vezes pode demorar um pouquinho mesmo. Mas tem os quadros também que pode acontecer, às vezes o bebê só tem aleitamento exclusivo e ainda assim pode ter alergia de proteína no leite de vaca. Mas geralmente... Mas é por ingesta da mãe? Por ingesta da mãe, porque passa pelo leite materno. Então, mas geralmente são os primeiros aí 6 meses de vida que acontece. Mais tardio, perto de 1 ano, é mais difícil de acontecer mesmo. E a recomendação? A recomendação, se mama no peito, é suspender leite de vaca da dieta da mãe. A mãe não vai poder comer nada com leite de vaca. E se o bebê tá com fórmula, aí usar a fórmula essencialmente hidrolisada, que é a fórmula que vai ter a proteína do leite de vaca mais quebradinha, mais fácil de... mais difícil de se ter uma reação alérgica contra aquele leite. Então, se mama, sempre lembrar que estação de pediatria, dificilmente vamos falar para parar de amamentar. Isso é verdade. Isso é uma dica muito, de ouro. muito, muito difícil. Então, é só se a mãe tiver HIV, alguma coisa muito difícil. Do resto, vai manter aleitamento. Então, se tá mamando, manter aleitamento e a mãe exclui da dieta. Acho muito difícil cair uma questão que vai ter orientação de suspender aleitamento materno. Muito difícil. Não, eu acho interessante que, assim, você falou que reanimação foi o que o pessoal travou, porque a maior parte das estações a pessoa consegue, assim, desenvolver alguma coisa, né? Consegue, pelo menos, pegar alguns pontos. Agora, reanimação, você não sabe começar, você não sabe nem progredir, né? Você trava ali e, assim... Assim, foi uma estação já cobrada no Revalida. Eu acho que, pela tendência da prova, dificilmente... aconteça novamente, até porque a prova acontece hoje em dia no Brasil inteiro, mas é uma estação que é realmente muito difícil para muita gente. Sim. Então, pelo mas menos não uma precisaria vez... de tanto equipamento, até poderia ser aplicada, né? Mas é mais difícil, não precisa de tanto equipamento, a pessoa poderia só verbalizar, né? E tem muita gente que acho que na faculdade, dependendo da instituição, tem gente que não tem muito contato, né, com essa parte de reanimação durante a graduação. Então, realmente, na hora fica meio difícil, dá uma travada. E, como você falou, você não sabe começar, são os passos, né? Você não sabe fazer o primeiro passo, aí trava pra fazer o resto. Eu confesso que eu mesmo tive contato com sala de parto, mas eu não vi nenhuma reanimação neonatal. É porque a maioria dos casos não precisa, né? No máximo, você vai fazer, tudo bem. Preocupada ali. Já viu, Pia? Eu acho que uma vez só. De um neném que saiu assim, tipo, demorou muito, ficou preso no canal do parto. Fez algumas manobras, tipo, levou a criança pro berço aquecido aspirou, ambuzou, sei lá. Realmente eu não lembro com detalhes, mas uma vez. Mas não é algo muito comum, né, de acontecer. Não, assim, normalmente vai pro bercinho, aspira ali, mas não passa disso. Não, eu nunca vi chegando em massagem, nem na residência. Nunca vi chegando nem em massagem. Nem passando assim nos passos de alto risco, eu nunca vi. A maioria chega só até entubar, e aí volta. Mas pra precisar de massagem, droga, eu nunca vi precisando, porque é muito, muito, muito difícil. Então é muito raro, então... É bem raro. Bem raro. Umbilical, não é? Geralmente a gente não faz. Aí faz quando vai pra UTI, a gente cateteriza na UTI. Mas em sala de parto, muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Então é muito cair pouca... essa parte muito difícil. E se cair é tipo até VPP, porque é o que geralmente acontece. E aí com a VPP eles voltam. É geralmente mais comum. Isso que, a gente tá falando de um serviço de referência que é o HC, né? Então... E que tem muita criança de muito parto de alto risco. E mesmo assim, bem difícil acontecer. Legal, porque a gente já vê algo em base à vivência, né? Em base à estatística real ali, que é o que o Revalida faz. Ele bota aqueles casos que realmente o candidato vai encontrar no seu dia a dia, na maior parte dos casos. Acho que talvez essa parte
ao invés de eles cobrarem reanimação, que é uma coisa mais difícil, eu acho que eles poderiam cobrar até a parte de prescrição inicial do alojamento conjunto. Então, botar aquelas coisas de fazer a vitamina K, de fazer o colírio de nitrate de prata, ou tiragem neonatal. Acho que é mais válido eles cobrarem até do que a reanimação. Então, esses cuidados iniciais de fazer a vacina de hepatite B, vacina de BCG, como é que faz o teste do coraçãozinho, que essas coisas são mais básicas e mais importantes até, né? No meu ano do HC caiu Apgar e teste do coraçãozinho. Teste do coraçãozinho eu acho uma coisa super boa de cair. Esse ano teve uma mudança da SBP, eles mudaram os valores de referência, mas o Ministério da Saúde não se pronunciou sobre. Então, acho que eles vão cobrar o que já tinham, isso. Mas o SBP fez uma mudança dos valores de referência pro teste de coraçãozinho. Tem uma polêmica, então eu acho pouco provável. Exatamente. Caramba, a gente sempre fica meio assim, né? Quando vai tem cair uma poricultura e vai cair algo cirúrgico, é isso. Ou a proteína do leite de vaca. Uma sífilis congênita, eu tô apostando muito na sífilis. Mas tá tendo aumento de caso, alguma coisa? Não? Sífilis sempre tem muito. Sempre tem muito. Sempre tem um bebê no alojamento conjunto que tá investigando sífilis congênita. Mas depois do carnaval, né? Exatamente. Mas eu acho que é porque, como eu falei, tem um protocolo muito bem feito no Ministério da Saúde. Então, eu acho que é uma coisa que talvez eles queiram aproveitar. Que é uma coisa que a gente falou que é pouco viável de recurso. Porque tem um protocolo lá todo direitinho. É só seguir o que tá ali. Isso é importante. O Revalida normalmente foge um pouco de recurso, foge de contradições, né? Isso, de coisas polêmicas, né? Exatamente. Porque eles usam muito a referência do Ministério da Saúde, né? Então, quando tem contradição com a sociedade, meio complexo. Ano passado, na última, eles deram aquela parte de reposição de vitamina D, de ferro. É verdade. Eles, em vez de seguir o Ministério da Saúde, eles seguiram a sociedade, né? Então, até no curso, eles perguntaram bastante sobre o que vai falar. Você fala da SBP ou você fala do Ministério? É difícil responder essa pergunta, né? Eu falei, dessa parte de ferro, de suplementação de ferro e vitamina D, se vocês conseguirem falar os dois, as duas orientações, fala as duas. Pelo menos ver o que é que eles vão querer. É porque é difícil eles falarem, checklist negativo, né? Recomendou vitamina D, ponto negativo. Então, recomenda a mais, porque eu acho que a probabilidade é menor. Exatamente. Eles não cobram se você falou, não tiram pontos se você falou a mais. Então, é melhor falar do que deixar passar. Realmente, tem esse adendo aí. Eles acabaram seguindo mais a SBP, né? Foi bem polêmico. Bacana. Pia, mais alguma ressalva aí? Eu acho que a gente já falou bastante, né, sobre como é a prova prática. A Bia deu ótimas dicas. Para fechar, vamos falar um pouquinho sobre prova discursiva, Bia. Você acha que vale a pena revisar as provas antigas do Revalida para quem vai prestar a prova discursiva do ano que vem? Eu acho que sempre vale a pena dar uma olhada, tanto para ter noção do que a banca gosta de cobrar de forma de escrita, quanto porque a gente vê que realmente tem uns temas repetidos. Tipo, GNPE caiu 2 vezes já caiu sobre violência sexual, orientações a partir de obesidade. Então, acho que vale a pena sempre olhar para você estar preparado para aqueles temas que já caíram, para caso venha a se repetir, você não perder besteira. E também você saber o que é que eles gostam, como eles gostam que você escreva a prova, né? Porque tem isso, do que eles querem que você escreva lá na hora. Então, acho que sempre vale para todas as provas você olhar as provas antigas para ver como é que funciona a cabeça da banca na hora de for fazer. Fundamental. Mesmo porque a correção é por palavras-chave, né? Então, você tem que entender ali como é que funciona o mecanismo da banca, né? Tem uns gabaritos que são textos imensos, que obviamente eles não cobraram tudo que está escrito ali, mas você tinha que ter os pontos-chave dentro do que está escrito naquele texto. Não, bacana, Bia. Eu acho que foi extremamente proveitoso aqui. Falamos ali do principal, tanto para a primeira fase, quanto para a segunda fase, para a prova prática, né? Falamos aqui de um tema polêmico que o pessoal vinha pedindo para a gente abordar, que era a meningite. E assim, Bia, a gente sempre gosta de terminar com uma mensagem final aí. O que você gostaria de mandar ali, uma mensagem final para os seus alunos ou para os médicos? Uma mensagem final que faça a diferença na vida deles aí. Beleza. Então, pessoal, eu sei que vocês aí teve contato com vocês no curso, com uma parte de vocês, que vocês estão super dedicados, super indo atrás dessa aprovação. Então, saibam que vocês estão fazendo o melhor de vocês para vocês conseguirem serem aprovados nessa prova. Estão estudando tudo, mandando dúvidas, estão super dedicados. Então, vão com fé, confiem em vocês mesmos que vai dar certo. No final, tudo dá certo no momento certo, na hora certa, mas vocês vão conseguir aí alcançar seus objetivos e tá todo mundo aqui super torcendo por vocês. Estamos aí na torcida para que depois da prova seja todo mundo aprovado e todo mundo siga aí seus sonhos. Muito obrigado, Bia, muitíssimo obrigado. Nada. Você é uma querida aí, a professora mais fofa que a gente tem, né? Cuida dos nossos pequenos. Então, muito obrigado e nunca se esqueçam, você pode revalidar.